Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa noite para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E o Lotecando voltando das férias. Lotecando que ficou parado por conta das festas de final de ano, mas estamos de volta para a temporada 2020 e claro que nós vamos continuar produzindo o programa para você, amigo ouvinte, que gosta, que curte a loteria esportiva e está sempre sintonizado no som da Antena Esportiva. Sem mais delongas, deixa eu apresentar para você os nossos canais de interatividade para você entrar em contato com a equipe antenada, para você participar do nosso programa. Anote aí, o nosso WhatsApp é o DDD 21 96779 1335. Eu vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na antena, e também do Instagram, @rádio Antena Esportiva. Estas são algumas das redes sociais da Antena. Você pode acompanhar e interagir conosco através do site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store. Você também pode prestigiar a Antena Esportiva e participar através do Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, e pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. No nosso YouTube você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu aparelho. Então, não tem desculpa para você deixar de ficar antenado num novo jeito de fazer web rádio, tá certo? Muito bem, vamos começar o Lotecando de hoje falando sobre o que aconteceu na semana passada. Sim, tivemos concurso na semana passada, só que como o Lotecando estava de férias, a gente não fez o programa, não fez as análises. Na semana passada tivemos jogos da seletiva do Campeonato Carioca, tivemos jogos pelo futebol internacional, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e por aí vai. Então no concurso 884, nenhuma aposta acertou 14 pontos, ou seja, ninguém gabaritou na Loteca semana passada. E apenas um apostador acertou 13 pontos. E este felizardo vai levar para casa o prêmio de R$ 54.990,27. Opa, operador dando mole? A vinheta errada, agora sim. R$ 54.990,27 é o prêmio para quem acertou 13 pontos. Na semana passada só tivemos um apostador. A arrecadação total foi de R$ 1.392.493,50. Se você quiser saber outros detalhes, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. E para este concurso 885, neste final de semana, atenção, hein? Prêmio acumulado em R$ 1.300.000. R$ 1.300.000 é o prêmio para quem acertar 14 pontos. Obviamente, se houver mais de uma aposta gabaritando o concurso 885,
o prêmio será dividido. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou no site das Loterias Caixa ou até mesmo no aplicativo das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. As apostas feitas na casa lotérica têm um valor mínimo de R$3. Já para as apostas feitas online, o preço mínimo é de R$30. Lá no site loterias.caixa.gov.br tem todas as combinações de apostas e aí você verifica de acordo com o seu orçamento qual é a melhor que cabe no seu bolso e qual é a melhor que você pode fazer neste momento. Lembrando também que menores de 18 anos não podem apostar na loteca. Portanto, se você está nos acompanhando e é menor de idade, é menor de 18 anos, você pode até fazer o palpite. Mas quem vai lá na casa lotérica fazer a aposta e quem vai receber o prêmio será o seu responsável, tá certo? Vamos agora para a programação do concurso 885. Tem jogos válidos pelos campeonatos estaduais e pelos campeonatos europeus. Jogo 1, Náutico e Sport Recife no domingo. Jogo 2, Resende e Boa Vista no sábado. Jogo 3, Volta Redonda e Botafogo no sábado. Jogo 4, Vasco da Gama e Bangu no domingo. Jogo 5, Cabofriense e Fluminense no domingo. Jogo 6, Ferroviário e Horizonte no domingo. Jogo 7, Toledo e Cianorte no domingo. Jogo 8, Rio Branco e Paraná Clube no domingo. Jogo 9, Genoa e Roma no domingo. Jogo 10, Napoli e Fiorentina no sábado. Jogo 11, Juventus e Parma no domingo. Jogo 12, Real Betis e Real Sociedad no domingo. Jogo 13, Atlético Bilbao e Celta de Vigo no domingo. E jogo 14, Liverpool e Manchester United no domingo. Ou seja, temos um jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, 4 pelo Campeonato Carioca, 1 pelo Campeonato Cearense, 2 pelo Campeonato Catarinense, ou pelo Campeonato Paranaense, 3 pelo Campeonato Italiano, 2 pelo Campeonato Espanhol e 1 pelo Campeonato Inglês. Portanto, o pessoal da Caixa Econômica Federal, que faz a programação dos jogos, caprichando na programação deste concurso 885, até porque tem que impor dificuldade, na verdade tem que impor facilidade pro apostador, já que o prêmio está alto. Vamos agora para a nossa fase de análises. Para você que está acostumado a ouvir o Lotecando, você sabe que a nossa análise é completa, com os últimos 5 jogos, com a campanha dos times nos campeonatos em vigor. Só que, neste início de temporada, as análises serão de forma muito seca. Por quê que eu tô falando isso? Porque os times estão apenas começando as primeiras partidas oficiais em 2020. Então não temos muito o que analisar. É o caso dos jogos válidos pelos campeonatos estaduais, exceto o Campeonato Cearense, que já está em pleno vapor desde o dia 5 de janeiro. Então vamos começar a nossa fase de análises pelo jogo 1, que é um clássico. O Campeonato Pernambucano já começa quente. Náutico e Sport Recife. Domingo, 4 da tarde, no Estádio dos Aflitos, pela rodada 1 da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Ou seja, é um duelo que reúne o campeão brasileiro da Série C contra o vice-campeão brasileiro da Série B. O Náutico fez 2 amistosos de pré-temporada e empatou os 2. 1-1 diante do 13 da Paraíba e 1-1 diante do ABC do Rio Grande do Norte. Já o Sport preferiu não fazer amistosos de pré-temporada. O último jogo oficial do Timbu foi no dia 6 de dezembro de 2019 pela Copa Pernambuco, derrota para o Santa Cruz por 2-1. Já o Sport fez o último jogo oficial no dia 30 de novembro pelo Brasileirão Série B e ficou no empate sem gols com o Atlético Goianiense.
Como vocês podem ver, ouvintes, não temos então aquela análise toda detalhada para você, porque as equipes ainda vão estrear, neste caso, no Campeonato Pernambucano. Então vamos à probabilidade de cada time, de cada resultado. 50% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Sport Recife, contra 18% de chances de empate, ou seja, de coluna do meio, e 32% de chances de vitória do Náutico na coluna 1. Portanto, o favoritismo é do Sport, que teoricamente tem um time superior. Mas lembrando que é um clássico. O jogo é na casa do Náutico, é no Estádio dos Aflitos, onde o Timbu costuma dificultar a vida dos adversários, tanto é que conquistou o título brasileiro da Série C justamente pelo fator casa. Então, realmente é um jogo que você pode até pensar em fazer uma aposta dupla, mas por conta do elenco, por conta da maior facilidade de contratar jogadores e do maior poderio financeiro, o Sport Recife é o favorito para vencer este clássico já na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Jogo 2, Resende e Boa Vista. Jogo reunindo duas equipes de menor investimento do Rio de Janeiro. Sábado, 4h30 da tarde, no Estádio do Trabalhador, pela rodada 1 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Assim como Náutico e Sport, a análise de Resende e Boa Vista foi bem fraquinha, vamos dizer assim. O último jogo oficial do Resende, no dia, olha só, hein, no dia 24 de março de 2019, pela última rodada da Taça Rio, o Resende perdeu para a Portuguesa Carioca por 2-1. Então o Resende vai matar a saudade, a torcida do Resende vai matar a saudade, porque há quase um ano o Gigante do Vale não entra em campo, já que o Resende sequer se classificou para a Copa Rio, competição que reúne os times de menor investimento do estado do Rio de Janeiro, e o Resende, portanto, vai voltar a disputar uma partida oficial neste sábado diante do Boa Vista, que fez o último jogo oficial no dia 7 de agosto pela semifinal da Copa Rio, empate sem gols com o Bom Sucesso. O Boa Vista acabou eliminado e o Bom Sucesso foi o campeão da Copa Rio. O Boa Vista, que por ter sido terceiro colocado da Copa Rio, se classificou para a Copa do Brasil. Vai ser um dos representantes do estado do Rio na segunda maior competição do calendário nacional. Isso porque o Bom Sucesso acabou abdicando de disputar a Copa do Brasil por causa da Série B1, que só começa em maio. Ou seja, o Bom Sucesso teria que montar um time às pressas para a Copa do Brasil e poderia até comprometer a situação financeira para a segunda divisão do futebol carioca. Então, a Portuguesa da Ilha do Governador, a Portuguesa Carioca, a vice-campeã, acabou confirmando a vaga no Brasileirão Série D deste ano, e aí a vaga na Copa do Brasil caiu no colo do Boa Vista, que será aí mais um representante do futebol do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. De acordo com as probabilidades, temos aí um duelo equilibrado, uma promessa de jogão lá no Vale do Paraíba. 39% de chances de vitória do Resende na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória do Boa Vista na coluna 2. Portanto, olho na aposta dupla nesta partida pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que vai ter cobertura total da Antena Esportiva. Na verdade, já tem cobertura total da Antena Esportiva, porque nós estamos fazendo jogos deste Cariocão
a partida seletiva, que começou no dia 22 de dezembro. Então o Carioca já tá comendo solto, mas agora, neste final de semana, começa a fase principal e aí vamos ter os 4 grandes, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, além de Bangu, Cabofriense, Volta Redonda, Resende, Boa Vista, times que ficaram para a fase principal de 2019 para 2020, além da Portuguesa, Carioca e do Macaé Esporte, que conseguiram as vagas na fase principal através da seletiva, tá certo? Jogo 3, Volta Redonda e Botafogo. Neste sábado às 6 da tarde no estádio Raulino de Oliveira, pela rodada 1 da Taça Guanabara. O Voltaço disputou uma partida oficial pela última vez em agosto, exatamente no dia 25 de agosto de 2019, pela última rodada da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro. O Voltaço, na ocasião, visitou o São José, lá no Rio Grande do Sul, e perdeu por 4-2. O Volta Redonda, que naquela oportunidade tinha chances de avançar para as quartas de final, para a fase de mata-mata, mas por conta da derrota sofrida para o São José, o Voltaço terminou a temporada 2019 precocemente. Já o Botafogo fez o último jogo oficial no dia 8 de dezembro, pelo Brasileirão Série A, última rodada, empate em 1-1 com o Ceará. O Botafogo, que neste ano só vai disputar competições estaduais e nacionais. Não se classificou para a Copa Sul-Americana nem para a Taça Libertadores da América. Portanto, o Fogão vai ter um calendário mais enxuto. Em 2020, o Volta Redonda continua sendo o único representante do futebol do estado do Rio de Janeiro na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Voltaço vai jogar a Copa do Brasil, enfrenta o Lagarto do Sergipe na primeira fase. O Voltaço, que conseguiu a classificação graças ao título conquistado pelo Flamengo na Taça Libertadores da América, que fez com que o Flamengo avançasse já para as oitavas de final da Copa do Brasil e, com isso, a vaga que seria do Flamengo lá na primeira fase ficou nas mãos do Volta Redonda. Portanto, vamos ter aí um duelo de 2 representantes do futebol do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Mas o favoritismo nesta partida é do Botafogo, apesar de mandar time misto, time com jovens promessas, time com alguns jogadores que se destacaram no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo ainda assim é o favorito. De acordo com as probabilidades, 57% de chances de vitória do Fogão na coluna 2, 24% de chances de coluna do meio e 19% de chances de vitória do Volta Redonda na coluna 1. Portanto, fique de olho na coluna 2 neste jogo 3 do concurso 885 da Loteca. Vamos agora analisar o jogo 4, que vai ter transmissão da Antena Esportiva. Você que está no YouTube, no Facebook, está vendo aí os ícones embaixo? É porque nós vamos transmitir Vasco e Bangu, domingo 4 da tarde em São Januário, pela rodada 1 da Taça Guanabara, pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, cobertura total da Antena Esportiva, direto de São Januário, mas a bola rola. Se a bola rola às 4 da tarde aqui na Antena, o jogo começa mais cedo, às 3h30 da tarde, com o nosso pré-jogo. O Vasco da Gama fez o último jogo oficial no dia 8 de dezembro, pelo Brasileirão Série A, empate em 1-1 com a Chapecoense no Maracanã. Jogo que o Vasco da Gama teve a oportunidade de vencer diante de um grande número de torcedores, mais de 60 mil vascaínos foram ao Maracanã, mas acabou aí no último minuto sofrendo o gol da Chapecoense, que fazia a despedida da Série A do Brasileirão, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. Já o Bangu disputou a última partida oficial no dia 3 de julho, pela segunda fase da Copa Rio, perdeu para o Maricá por 3-0
e acabou eliminado. O Bangu, que na Copa Rio mandou um time recheado de jogadores sub-20. Então, realmente o Bangu não estava preocupado com a Copa Rio, já que tinha feito um excelente campeonato carioca e conseguindo vaga nas principais competições nacionais, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil. Então o Bangu não estava nem aí para a Copa Rio, por isso foi eliminado pelo Maricá, time do Leste Fluminense, que neste ano vai disputar a Série B1 do Campeonato Carioca. Maricá, diga-se de passagem, que é uma das cidades mais ricas do estado do Rio de Janeiro. E vale a pena, você que nunca foi a Maricá, vale a pena você ir, porque é uma cidade arrumadinha, é uma cidade que praticamente não tem lama, não tem ruas de barro, é uma cidade que está aproveitando muito bem o dinheiro recebido pelos royalties do petróleo. Então, você que nunca foi a Maricá, vale a pena ir. Maricá faz divisa com Niterói, com São Gonçalo, as principais cidades do leste fluminense, e é uma cidade praiana. Então, vale a pena, super indico Maricá como destino turístico, tá certo? De acordo com as probabilidades, o Vasco da Gama tem 72% de chances de vitória, contra 16% de chances de coluna do meio e 12% de chances de vitória do Bangu na coluna 2. Mas vale a observação do Maicon Santos, porque nos 2 últimos anos que as duas equipes se enfrentaram em São Januário, o Bangu conseguiu a vitória. Em 2018, pela primeira rodada da Taça Guanabara, e no ano passado, num jogo épico, pela Taça Rio, pela última rodada do segundo turno do Carioca. O Vasco saiu na frente, o Bangu virou o jogo para 2-1, com um gol do Marcos Júnior, que agora defende as cores do Vasco da Gama. Então, é um jogo para ficar de olho na coluna 2 também, hein? Então, o Bangu se reforçou para o Campeonato Carioca, então olho no Bangu. E o Vasco da Gama, que agora é um time brasileiro com o maior número de sócios torcedores, a torcida promete lotar São Januário para começar 2020 com o pé direito. Mas super indico a aposta no Vasco da Gama, mas também vale a aposta na coluna 2 no Bangu. E se o Bangu vencer o Vasco da Gama, como diz o Lamartine Babo, em Bangu será feriado comércio fechado. Jogo 5, Cabofriense Fluminense. Domingo, 7 da noite, no estádio Elci Rezende, em Saquarema, pela rodada 1 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O último jogo oficial do tricolor da região dos Lagos foi no dia 10 de julho de 2019, quartas de final da Copa Rio. A Cabofriense acabou eliminada pelo Bom Sucesso, perdeu em casa por 2-0. A Cabofriense que manda seus jogos no estádio Alair Correia, na cidade de Cabo Frio, outro destino turístico muito procurado no estado do Rio de Janeiro e que vale a pena você conferir, vale a pena você visitar. Mas como o estádio Alair Correia não tem capacidade para receber torcedores dos 4 grandes do Rio de Janeiro, a Cabofriense acabou aí optando por mandar o jogo contra o Fluminense no estádio do Boa Vista, o estádio Elci Rezende, na cidade de Saquarema, que fica a cerca de 50 quilômetros de Cabo Frio. Já o Fluminense fez o último jogo oficial no dia 8 de dezembro. Última rodada do Brasileirão Série A, o Flusão venceu o Corinthians por 2-1 na Arena Corinthians e se classificou para a Copa Sul-Americana. A Cabofriense vai jogar o Brasileirão Série D no meio do ano e o Fluminense vai disputar Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e a Copa Sul-Americana. De acordo com as probabilidades, temos aí favoritismo para o tricolor das Laranjeiras.
66% de chances de vitória do Fluminense na coluna 2, 19% de chances de coluna do meio e 15% apenas de chances de vitória da Cabofriense. E realmente é um jogo que o Fluminense tem a oportunidade de estrear com o pé direito, já que a Cabofriense nos últimos anos não tem oferecido tanta dificuldade para os adversários no Campeonato Carioca. Jogo 6, Ferroviário e Horizonte. Neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Presidente Vargas, pela rodada 5 da primeira fase do Campeonato Cearense. O campeonato que já está a todo vapor, então temos a análise completa deste jogo para você ligado no som da Antena Esportiva. Muito bem, o Ferroviário é o quinto colocado com 5 pontos ganhos. Em 4 jogos foi 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 42% de aproveitamento. Já o Horizonte é o 7º colocado com apenas 1 ponto ganho, 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, 8% de aproveitamento. O Horizonte que ainda não venceu na temporada 2020 do Cearense. Na rodada passada, disputada na última quarta-feira, o Ferroviário bateu o Floresta em casa por 1-0 e o Horizonte empatou com o Caucaia em 1-1, jogando em casa, jogando em seus domínios. O Ferroviário, que tem, portanto, nos últimos 4 jogos, os 4 justamente pelo Campeonato Cearense, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, e o Horizonte tem 1 empate e 3 derrotas. O Horizonte que se livrou aí da sequência de 3 derrotas consecutivas justamente no último jogo contra o Caucaia. Como mandante, o Ferroviário ainda não perdeu, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. E o Horizonte só perdeu como visitante até aqui no Campeonato Cearense, 2 jogos, 2 derrotas e 0% de aproveitamento. Por isso o favoritismo é todo do Ferroviário, que joga em casa, tem um time considerado forte no Campeonato Cearense, 60% de chances de vitória do Ferrinho na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e apenas 10% de chances de vitória do Horizonte na coluna 2. Portanto, no jogo 6, praticamente uma barbada aí. Você pode apostar vitória do Ferroviário, a não ser que haja uma zebra aí, a vitória do Horizonte em pleno estádio Presidente Vargas. Aí o Horizonte vencendo o concurso 885 pode nem ter ganhador. Então, olho no Ferroviário neste jogo 6 do concurso 885 da Loteca. Só lembrando que o prêmio deste concurso 885 é de R$1.300.000. O prêmio está acumulado e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. Jogo 7, Toledo e Cianorte. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Municipal 14 de dezembro, pela rodada 1 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Toledo, que fez o último jogo oficial no dia 21 de abril, pela final do Campeonato Paranaense, foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. Já o Cianorte disputou o Campeonato Brasileiro da Série D e se despediu da temporada 2019 no dia 7 de julho, ao perder para o Caxias do Sul por 2-1, jogando em casa pelas oitavas de final da 4ª divisão do futebol nacional. De acordo com as probabilidades, 40% de chances de vitória do Toledo, que joga em casa, é o vice-campeão paranaense, 28% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória do Cianorte na coluna 2, tá certo? Muito bem,
vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Não saia daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Estou de volta no som da Antena Esportiva, matando a saudade do Lotecando. Ah, como é bom fazer o Lotecando. Estava com muita saudade do encontro que a gente tem todas as quintas-feiras às 7 da noite, exceto quando às quintas-feiras tiver jogo neste horário. Aí o Lotecando passa para mais cedo, às 6 da tarde, mas isso você vai ficar sabendo durante toda a temporada 2020. Canais de interatividade para você participar do Lotecando. O WhatsApp, anote aí, é o DDD 21 96779 1335. 21 é o DDD 96779 1335. Curta, siga as redes sociais da Antena Esportiva, Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Você pode acompanhar o Lotecando e as jornadas antenadas através do site radioantenaesportiva.com, através do aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, também pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, e pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para você não perder um detalhe aqui no som da Antena, um novo jeito de fazer web rádio. Muito bem, no primeiro bloco nós analisamos os jogos de 1 a 7 e agora vamos analisar os jogos de 8 a 14. Lembrando que o prêmio para quem acertar 14 pontos, para quem gabaritar o concurso 885, é de R$1.300.000, concurso que está com o prêmio acumulado. E você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou
pelo site da Caixa Econômica Federal ou até mesmo pelo aplicativo das Loterias Caixa até este sábado às 2h da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, a aposta mínima nos canais eletrônicos custa R$ 30,00, já que nos canais eletrônicos é necessário que você possua cartão de crédito. Muito bem, vamos agora analisar o jogo 8, que aparece na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook. O jogo 8 que tem como protagonistas Rio Branco e Paraná Clube. Domingo, 4 da tarde, no estádio Nelson Medrado Dias, pela rodada 1 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Rio Branco, que é da cidade de Paranaguá, portanto, vai fazer o primeiro jogo em casa, diante do tricolor da Vila Capanema. O Rio Branco, que também não entra em campo há muito tempo. Desde o dia 6 de abril, o Rio Branco não disputa uma partida oficial e na última que fez acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 3-0 na Arena da Baixada, pelo campeonato estadual. Já o Paraná Clube fez o último jogo oficial no dia 29 de novembro, pela última rodada do Brasileirão Série B, e ficou no empate em 3-3 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Paraná Clube que se manteve na segunda divisão do futebol brasileiro para 2020. De acordo com as probabilidades, temos aí uma grande chance de coluna 2, 50% de chances de vitória do Paraná Clube contra 22% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Rio Branco. Mais um jogo aí que é uma barbada, né? Uma vitória aí do Paraná Clube é muito capaz de acontecer, já que o Rio Branco promete não oferecer dificuldades já na primeira rodada do Campeonato Paranaense. Portanto, fique de olho na coluna 2 neste jogo 8 do concurso 885 da Loteca. Chegamos agora à fase internacional do concurso deste final de semana da Loteria Esportiva. Jogo 9, Genoa e Roma. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Luigi Ferraris, na cidade de Gênova, pela rodada 20 da Série A italiana, o campeonato italiano. O Genoa está na zona de rebaixamento, é o 18º com 14 pontos, 19 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 11 derrotas e 25% de aproveitamento. Já a Roma ocupa a 5ª colocação com 35 pontos, está na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa, 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 61% de aproveitamento. As duas equipes que tiveram desempenhos diferentes na rodada passada. O Genoa perdeu fora de casa para o Verona por 2-1 e a Roma, na verdade, os dois times perderam na rodada passada, só corrigindo a informação. O Genoa perdeu para o Verona e a Roma perdeu para a Juventus por 2-1 em pleno Estádio Olímpico de Roma. Nos últimos 5 jogos, o Genoa acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Roma vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Roma que vem de 2 derrotas consecutivas e precisa se recuperar no campeonato italiano. Como mandante, o Genoa é apenas o 15º, com 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 37% de aproveitamento. Já a Roma ocupa a mesma posição na tabela de visitantes, assim como na tabela geral do Calcio. É a 5ª colocada com 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos 51% de chances de vitória da Roma na coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 21% de chances de vitória do Genoa na coluna 1. Ou seja, a Roma tem uma grande chance de voltar a vencer no Calcio diante do Genoa, que é uma das piores equipes da competição, mas o desafio
é fora de casa, portanto o Roma vai ter que encarar o Genoa e a torcida do time genovês. Jogo 10, também válido pela rodada 20 da Série A italiana. Napoli e Fiorentina. Neste sábado, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio San Paolo, na cidade de Nápoles. O Napoli não faz boa campanha neste italiano. É apenas o 11º colocado com 24 pontos, 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 42% de aproveitamento. O Napoli, que nas últimas temporadas sempre ficou ali na segunda, terceira posições, sempre se classificando para a Liga dos Campeões da Europa, mas nesta temporada faz um desempenho abaixo da média. E a Fiorentina é a 14ª colocada com 21 pontos, 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas e 37% de aproveitamento. O Napoli, que vem de derrota para Lazio fora de casa por 1-0, e a Fiorentina bateu o Spal em casa por 1-0. O Napoli nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe napolitana que vem de 2 derrotas seguidas. Já a Fiorentina vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Florença vinha de uma sequência negativa, uma sequência sem vitórias, que acabou justamente no último final de semana com a vitória sobre o Spal, que é o lanterna do campeonato italiano. Como mandante, o Napoli é apenas o 14º colocado, com 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 41% de aproveitamento. E a Fiorentina, como visitante, ocupa a 15ª posição, com 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. Promessa de jogo equilibrado, por isso vale a aposta dupla ou até mesmo a aposta tripla neste jogo 10. 33% de chances de vitória do Napoli, 34% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória da Fiorentina. Isso porque as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação. A Fiorentina, se vencer, empata em número de pontos com o Napoli, e o Napoli joga em casa. Teoricamente, o Napoli é mais forte quando disputa partidas em seus domínios diante de sua torcida. Então, Napoli e Fiorentina é um jogo que promete muito equilíbrio neste jogo 885 da Loteca. Fique de olho na aposta dupla ou tripla. Jogo 11, Juventus e Parma. Neste domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, na Juventus Stadium, pela rodada 20 da Série A italiana. A velha senhora é a líder com 48 pontos, 19 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 84% de aproveitamento. A Juventus, que tem vários títulos italianos de forma consecutiva. Então, realmente a Juventus mandando no futebol italiano. E o Parma é o 7º colocado com 28 pontos, 19 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 49% de aproveitamento. As duas equipes que venceram na rodada passada, a Juventus bateu a Roma fora de casa por 2-1 e o Parma, jogando em seus domínios, venceu o Lecce por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Juventus acumulou 4 vitórias e 1 derrota. Já são 4 vitórias de forma consecutiva da equipe de Turim. E o Parma vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Parma, que faz uma campanha até boa para um time que voltou da segunda divisão recentemente, que veio da segunda divisão recentemente. O Parma que já teve muitas glórias no futebol italiano, já incomodou os grandes da velha bota, mas passou por um período de crise financeira, acabou rebaixada para a 4ª divisão por conta do fair play financeiro,
e foi se recuperando até voltar para a Série A do Campeonato Italiano na temporada passada. Como mandante, a Juventus tem a melhor campanha com 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate, 93% de aproveitamento, e o Parma é o 10º na tabela de visitantes, com 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. Portanto, o Parma é um time que pode incomodar a Juventus, que ainda assim é a favorita, com 47% de chances de vitória contra 29% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do Parma na coluna 2. Jogo 11, mais um jogo válido pelo campeonato italiano, o campeonato da velha bota. Jogo 12, saindo da Itália, vamos para a Espanha, continuando no continente europeu. Real Betis e Real Sociedad. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha, pela rodada 20 de La Liga, o campeonato espanhol. O Betis é o 13º com 24 pontos, 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 52% de aproveitamento. Já a Real Sociedad ocupa a 5ª colocação com 31 pontos, 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 54% de aproveitamento. A Real Sociedad, que está na zona de classificação para a próxima Liga Europa. Na rodada passada, o Real Betis empatou fora de casa com o Alavés em 1-1 e a Real Sociedad acabou perdendo em casa para o Villarreal por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Betis acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Betis, que não vence há 3 partidas, nas últimas 3 rodadas foram 2 empates e 1 derrota. Já a Real Sociedad vinha de uma sequência invicta, mas acabou sendo derrotada pelo time do Villarreal. Então, a Real Sociedad vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que a sequência de 4 partidas sem derrota foi quebrada na rodada passada. Como mandante, o Betis é o 9º colocado com 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 57% de aproveitamento. E a Real Sociedad não faz uma boa campanha como visitante. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 57% de aproveitamento. Mais um jogo que promete equilíbrio neste concurso 885 da Loteca, mais um jogo para você ficar de olho na aposta dupla ou tripla. 36% de chances de vitória do Real Betis na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 11% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Real Sociedad. O Betis leva um leve favoritismo para esta partida, mas a Real Sociedad faz melhor campanha neste momento e por isso ameaça o Real Betis, que joga em casa, joga na cidade de Sevilha. Então fique de olho aí na aposta dupla ou até mesmo na aposta tripla neste jogo 12, válido pela rodada 20 de La Liga. Vamos agora ao jogo 13, que tem como protagonistas Athletic Bilbao e Celta de Vigo. Domingo, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, no estádio San Mamés, na cidade de Bilbao, pela rodada 20 de La Liga. O Athletic é o 8º colocado com 29 pontos, 19 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 4 derrotas e 51% de aproveitamento. Já o Celta é o 17º com 15 pontos, ameaça sair da zona de rebaixamento, 19 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e 26% de aproveitamento. O Athletic Bilbao, que empatou com o Sevilha em 1-1 na rodada passada, mesmo resultado de Celta e Osasuna, portanto 2 equipes que vieram de coluna do meio.
Nos últimos 5 jogos, o Athletic Bilbao acumulou 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. São 3 empates consecutivos da equipe de Bilbao e 4 jogos sem saber o que é vitória. Já o Celta de Vigo vem de 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Celta não venceu no Campeonato Espanhol. Como mandante, o time do País Basco, o Athletic Bilbao, ocupa a 4ª colocação com 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 74% de aproveitamento. Por outro lado, o Celta, como visitante, é o 17º, mesma colocação na tabela geral, 9 jogos, 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas e 18% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos 51% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Athletic Bilbao, 28% de chances de coluna do meio e 21% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Celta de Vigo. Realmente mais uma barbada aí no concurso 885, já que o Athletic Bilbao faz uma boa campanha jogando em casa, faz a 4ª melhor campanha na Liga, né, no Campeonato Espanhol, e o Celta de Vigo que quer sair desesperadamente da zona de rebaixamento, mas a situação é complicada para a equipe de Vigo. Para encerrar, jogo 14, clássico pela Premier League, clássico inglês. Liverpool e Manchester United, que se enfrentam neste domingo, 1h30 da tarde no horário de Brasília, no estádio Anfield Road, pela rodada 23 da Premier League. O Liverpool, líder com sobras, 61 pontos ganhos, 21 jogos, 20 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e incríveis 97% de aproveitamento. Realmente o Liverpool tá voando não só nessa temporada, isso já vem da temporada passada, quando conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Já o Manchester United é o 5º colocado com 34 pontos, 22 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 51% de aproveitamento. Reparem que o Manchester United tem um jogo a mais que o Liverpool. Isso porque os Reds da terra dos Beatles ainda tem um jogo a disputar pela Premier League por conta da disputa do Mundial de Clubes no final do ano passado. Então o Liverpool está devendo um jogo e pode, se vencer esse jogo que falta a ser completado, disparar ainda mais na liderança da Premier League. Na rodada passada, o Liverpool bateu o Tottenham por 1-0 e o Manchester United bateu o Norwich por 4-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Liverpool. Isso mesmo, o Liverpool que não conhece a coluna do meio e não conhece a coluna 2, ou no caso, a coluna 1, quando joga em casa há muito tempo. Então, já são 5 rodadas só de vitória. E o Manchester United, por outro lado, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, o Liverpool faz a melhor campanha, 11 jogos, 11 vitórias, 100% de aproveitamento. E o Manchester United, como visitante, ocupa a 10ª posição com 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 36% de aproveitamento. De acordo com a matemática, amplo favoritismo para o Liverpool. 61% de chances de vitória dos Reds na coluna 1 contra 24% de chances de coluna do meio e 15% de chances de vitória dos Red Devils, o Manchester United, na coluna 2. Portanto, é um jogo clássico, mas com o favoritismo do Liverpool por conta da excelente campanha que faz nesta temporada. O Liverpool que jamais conquistou o campeonato inglês desde que a Premier League foi criada no início da década de 90. Portanto, o Liverpool se aproximando
cada vez mais do título inglês, que não vem há muito tempo, que não acontece há muitos anos. Muito bem, vamos agora repassar para vocês a programação do concurso 885. Lembrando que o prêmio está acumulado em R$1.300.000. Quem fizer 14 pontos vai receber essa premiação. Se houver mais de uma aposta vencedora, o prêmio vai ser dividido igualmente. Vamos lá, jogo 1, Náutico e Sport no domingo. Jogo 2, Resende e Boa Vista no sábado. Jogo 3, Volta Redonda e Botafogo no sábado. Jogo 4, Vasco da Gama e Bangu no domingo. Jogo 5, Cabofriense e Fluminense no domingo. Jogo 6, Ferroviário e Horizonte no domingo. Jogo 7, Toledo e Cianorte no domingo. Jogo 8, Rio Branco e Paraná Clube no domingo. Jogo 9, Genoa e Roma no domingo. Jogo 10, Napoli e Fiorentina no sábado. Jogo 11, Juventus e Parma no domingo. Jogo 12, Real Betis e Real Sociedad no domingo. Jogo 13, Atlético Bilbao e Celta de Vigo no domingo. E jogo 14, Liverpool e Manchester United no domingo. Desejando a você, ouvinte da Antena Esportiva, que está sempre ligado no Lotecando, boa sorte e que você possa faturar o prêmio estimado em R$1.300.000, que a Antena Esportiva tenha ajudado você a decifrar todos esses jogos que estão na programação deste final de semana, tá certo? Fim de papo, fim de história, o primeiro Lotecando de 2020 está chegando ao fim. Mas antes quero convidar você a acompanhar a super cobertura do Campeonato Carioca. Primeira rodada da Taça Guanabara, a fase principal começando neste final de semana, e você vai acompanhar 2 jogos conosco. No sábado, a partir das 3h30 da tarde, direto do Maracanã, você vai ouvir as emoções de Macaé Esporte e Flamengo, com a narração do Jefferson Carvalho, os comentários do JP Rodrigues e as reportagens do Gustavo Vicente. E no domingo, a partir das 3h30 da tarde, tem Vasco e Bangu, direto de São Januário, direto da Colina Histórica. Todos os 2 jogos, a bola rolando às 4 da tarde, mas aqui na Antena, você sabe, o futebol começa meia hora mais cedo com o nosso pré-jogo. Equipe antenada movimentada neste final de semana para a super cobertura da primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E tudo isso você vai poder acompanhar pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio. Se você ainda não tem, baixe agora na Google Play ou na Apple Store. Você pode acompanhar também pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, e pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Boa noite e até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você
Sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada.